Tô aguardando pra ver se a Paty entra aqui. Oi, Karina. Aí, amiga. E agora, Paty, como que eu te adiciono? Aqui. Oi, Melisa, maravilhosa. Eu sei, Karina. Aí, amiga, Aí, deu estou certo. ficando um ser moderno. Tá mesmo. Você conseguiu no computador? Eu acho que sim. Vê aí se o pessoal tá. Se tem alguém aí no Face. Aonde? Olá para todos que estão aí no Instagram da Virgínia. Ixi, não sei onde que aparece isso. Porque não dá pra ver quem entra no Face, não. Não, não dá para ver, mas você conseguiu entrar ao vivo aí no Face? Eu acho que eu tô ao vivo no Face. Então você avisa o pessoal aí que vai aparecer só você. Ah, tá, porque não Nossa, aparece as pessoas entrando, não. não precisa preocupar com isso agora, não. Tá. Só aviso o pessoal. Hoje a gente não conseguiu estar juntas para fazer essa live, então a Virgínia está tentando entrar pelo Face no computador dela e nós vamos dividir a live aqui no Instagram. Que É, legal, Karina. A se alguém Karina estiver está vendo dizendo. pelo Face, só conta pra gente aí pelo Instagram, que tá dando pra ver pelo Face. Ó, Vi, a Karina está falando que adorou o e-book, como dizer não e ficar bem com isso. Tive acesso há pouco tempo. Que bom, Bom, você Karina. gostou. Não sei se você está nos acompanhando já tem um tempo, Karina. Nós temos um projeto juntas, eu e a Virgínia. A Karina é psicóloga também, Eu companheira. sei, É, eu conheço ela, lembro dela da maratona. Lembra que ela estava na maratona? claro. É, show demais. Quero saber mais do trabalho de vocês. Nós vamos contando aqui. Naama, seja bem-vinda. A ideia é que toda semana a gente possa fazer uma live sobre temas diferentes. A Virgínia está com esse fundo maravilhoso na natureza. Eu estou aqui no meu quarto com toalha pendurada no guarda-roupa. Pelo amor de Deus. Aqui tem passarinho cantando, tá vendo, amiga? Você tinha que ter vindo Ah, pra cá. ai, ai. Então, amiga, você quer começar a falar? Hoje a gente vai falar sobre os papéis que nós vivemos na vida, né? Para quem já conhece um pouco do nosso trabalho, já conhece análise transacional, sabe do que a gente está falando. Quem não Uhum. conhece, a gente vai falar sobre papéis que são muito comuns, que é o papel de algoz, de salvador e de vítima. Geralmente, quando existe um conflito dentro da família, no trabalho, um conflito que se repete de forma frequente, que o resultado é sempre ruim para as pessoas envolvidas, o triângulo dramático está acontecendo. Geralmente, as pessoas estão desempenhando um desses papéis de perseguidor, que é o algoz, de salvador e de vítima. Na mídia tem se falado muito aí essas semanas sobre feminicídio, hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? Tem se falado sobre abuso, e entender esses papéis, a dinâmica desses papéis, ajuda a gente também a entender como que as pessoas ficam presas em relações abusivas, como que as pessoas ficam, às vezes, na maioria das vezes, repetindo situações de abuso durante uma vida toda, repetindo relações disfuncionais, relações que causam dor, que causam prejuízo, né, e que trazem sofrimento. Então, entender essa dinâmica é fundamental para que você adquira mais autoconhecimento e que você consiga começar a fazer diferente, né, Paty? Porque a pessoa não percebe que está nesse lugar, né, Virgínia? É.
A pessoa não percebe que está como vítima, ela só está sentindo a dor. Ela não percebe que está como salvadora, ela só quer ajudar. Ela não percebe que ela está como algoz, ela só quer que as pessoas a entendam, porque ninguém entende essa pessoa, né? E eu fiquei pensando, porque eu sempre gosto de pensar nas histórias, histórias reais, e aí eu gosto de falar de mim, né? Eu fiquei pensando, não, eu, graças a Deus, não vivi relacionamentos abusivos, nem em casa, nem de casal, mas eu cresci numa família disfuncional. E eu entendi, aí eu vou falar de mim, Vi, se você quiser explicar a partir disso. Eu cresci numa família em que nós éramos quatro crianças, e cada uma tinha uma função naquela casa. E a minha era de sempre distrair o papai e a mamãe. Então, hoje eu sei disso, na época eu não sabia, lógico. Então, eu sempre queria fazer a mamãe ficar feliz, fazer o papai ficar feliz, e me preocupava muito quando eu via qualquer um dos dois tristes. Então, eu ficava pensando, o que eu posso fazer para ajudar meu pai? O que eu posso fazer para ajudar minha mãe? Ficava, assim, muito atenta ao clima da casa, ao ambiente da casa, e sempre tinha uma solução para cada um deles. Então, anos depois, eu entendia que eu estava nesse lugar de salvadora, de querer, assim, que se eu tivesse entre meu pai e minha mãe, ou meu pai era algoz e minha mãe era a vítima, ou minha mãe era o algoz e meu pai era a vítima, dependendo de quem estava falando. Mas eu sempre ali no meio, querendo salvar, querendo resolver os problemas deles e me sentindo muito sobrecarregada. Eu não entendia por que eu ficava tão cansada, que é uma das coisas que a gente percebe que o Salvador sente, né, Vi? Um cansaço muito grande por ter que fazer muito pelo outro. E ele acha que ele tem que fazer, porque se ele não fizer, quem vai fazer? Se ele não ajudar, quem vai ajudar? É só assim, que para a Paty chegar lá, é porque o autoabandono aconteceu antes. Antes. Então, para ela começar a se preocupar com o sofrimento da mãe, para ela ficar dependente de que a mãe esteja bem, para que ela fique bem, ela já se abandonou antes. Lá na historinha da Amanda, ela já desceu do cavalo, né, Paty? Sim. O autoabandono já aconteceu. E isso acontece muito cedo, principalmente em famílias onde o triângulo dramático, onde esses papéis, esses conflitos são muito frequentes. A criança fica olhando para a dor da mãe ou para a dor do pai, e geralmente as crianças que fazem isso são crianças que têm uma sensibilidade maior, né? Que têm muito amor e elas querem resolver o problema de casa, mas elas não conseguem. Então elas entram numa obsessão por tentar fazê-los ficar bem. E isso depois vai se repetir lá na frente em outras relações. Quando ela crescer. Né, Paty? Sim. Eu preciso desenhar, né? Então, Eu imaginei que você ia estar com sua pranchetinha aí. eu desenhei aqui o triângulo dramático. Essa é uma teoria da análise transacional, tá, gente? Foi Karpman que desenvolveu o triângulo dramático, né? A análise transacional é de Eric Berne. Então, nós temos 3 papéis: salvador, perseguidor e vítima. Certo? Vamos ver se dá para... Fica ao contrário, né? Quando eu mostro na tela. Fica, mas dá para ver. Tá. Então, aqui está o salvador, aqui está o perseguidor e aqui está a vítima. Esse é o triângulo dramático, certo? O salvador, ele o papel geral, é o papel da Amanda, da historinha que eu contei. Então, essa pessoa é uma pessoa que se preocupa muito com os outros, que quer salvar as pessoas, que fica de olho em quem tem problemas para ajudar essa pessoa a resolver esses problemas. É uma pessoa altamente sensível. Ela pode ser tanto uma pessoa mais arrogante, que acha que é melhor para os outros e que só ela sabe resolver as coisas, ou ela pode ser uma pessoa que tem um aspecto de boazinha, de muito prestativa, de estar sempre disponível. E isso encobre por trás, tem uma pessoa altamente controladora, que quer que as coisas saiam como ela quer, como ela acha que deve ser. Porque ela acha que ela está certa e os outros estão errados, e ela precisa consertar o meio, as pessoas, para que tudo fique bem. Ela tem a solução para todos os problemas de todo mundo, né? Menos os dela. Sim. E se ela veio de um ambiente de tumulto,
esse esforço muitas vezes valeu. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa dentro da família que bebe muito, que dá trabalho de alguma forma, essa pessoa que desempenha um papel de salvadora, ela vai ficar tentando controlar essa pessoa. Que tanto que ela bebe, que tanto que ela, não, que tanto que ela pode beber, que tanto que ela não pode, onde que ela vai, o que ela vai fazer em casa para que o ambiente fique bem, como se isso estivesse sob controle dela. E como algumas vezes ela consegue, isso mostra para ela que ela precisa permanecer no controle, senão a situação desmorona. É como, a gente já falou isso em outras lives, é uma expectativa da tragédia. Essas pessoas vivem ansiosas, esperando que algo ruim vai acontecer. E elas precisam prever que esse ruim vai acontecer e agir antes. Então, elas têm um comportamento controlador para que tudo saia como precisa sair, para que as pessoas fiquem bem. Só que muitas vezes ela não consegue cumprir isso. É muito difícil controlar o comportamento dos outros. Porque às vezes eles ficam comportados enquanto essa pessoa está de olho, mas assim que ela vira as costas, as pessoas agem como elas querem agir. As pessoas mudam quando elas querem mudar, né? Quando não, elas estão presas. E Então, você está me fazendo pensar, Vir, na questão da autoimportância que a gente fala na constelação. Isso. Como isso vai acontecendo e ela vai recebendo esses reforços e ela sente, se eu não fizer, ninguém vai fazer, ela vai desenvolvendo uma autoimportância muito grande. Ela sente que se não for para eu resolver, ninguém mais vai resolver. O jeito que eu faço é mais eficaz. Eu estou conseguindo perceber de uma forma mais competente até. E esse bichinho da autoimportância, quando pica a gente, vira um vício. Sair desse lugar é assustador, porque você não sabe o que fazer se você não estiver nesse lugar. Você não sabe como vai ser se você, por exemplo, não preocupar se alguém da sua família tem o dinheiro para pagar a conta de energia. Num primeiro momento, você vai lá e paga, porque assim, você tem que pagar, já está todo mundo esperando que você pague. E quando você se retira desse lugar, a sensação é um estranhamento muito grande. E quando a gente atende essas pessoas no consultório, você pode falar aí também, quando a gente começa a falar, você está nesse lugar, você não percebe que você está desqualificando a capacidade que o outro tem de resolver as suas coisas, você está desqualificando a capacidade que a pessoa tem de se superar. A pessoa olha para a gente como se a gente estivesse falando algo muito absurdo, porque ela não consegue imaginar fazendo diferente do que ela está fazendo. E se isso vale naquela família, se são uns pelos outros, aí é o que a gente cresce ouvindo, né? Aqui nós somos uns pelos outros. Se você não ajudar o seu irmão, se você não ajudar a sua tia, se você não ajudar seu pai, sua mãe, quem vai ajudar? Fizeram por você uma vida inteira, então você também tem que fazer. E aí a pessoa fica de consciência pesada se ela não fica nesse papel. Obrigada às pessoas que estão entrando agora, que estão aqui falando. A Aline, ótimas como sempre. A Tariane, suas lindas. Às vezes a gente empolga conversando e esquece de olhar os comentários. Mas não é isso, não é, Virgínia? Exatamente isso. Inclusive, é nítido ver quando essas pessoas começam a fazer terapia, começam a descobrir esses recursos, elas querem levar para todo mundo. Elas querem que o marido vá para terapia de qualquer forma. Porque se o marido for... Se o marido for para terapia, fica mais fácil para ela se ela tiver que falar um não. Porque agora o marido já entende, né? É muito interessante ver esse movimento. Elas querem levar para todo mundo. E isso as distrai de olhar para o que elas precisam resolver. Né? Porque elas mantêm a relação no triângulo. O salvador, ele está segurando o perseguidor e ele está segurando a vítima. Cada um desses tem táticas de manipulação. A tática de manipulação do salvador é o suborno. Eu fiz tanto por você e você não pode fazer isso para mim? Mas é eu que faço tudo todas as vezes. Custa você fazer isso? E aí, quando a pessoa não faz, ela vai para o perseguidor e começa a brigar com essa pessoa e a criticar que ela nunca faz nada, que ela está sempre sozinha. Depois que ela critica e briga, ela vai para a vítima porque ela se sente péssima, abandonada, sozinha, com a autoestima no chão. Ninguém me entende. Né?
Então, a tática de manipulação do salvador é o suborno. E ele pede para os outros carícias de lástima. Ele pede que os outros tenham dó dele. Nossa, tão batalhador. Nossa, sempre foi um guerreiro. Teve uma vida tão difícil. Olha, coitado. Olha como que a família dele trata ele. Os filhos são os ingratos. Não reconhecem o valor e o esforço que ele teve a vida inteira. Né? Uhum. E essa carícia de lástima, ela não abastece, mas ela é melhor do que nada. Então, isso Sim. mantém a pessoa no papel de controlador. Porque todo mundo comenta e o acaricia através da lástima. Uhum. Depois vem a vítima. Olha lá. A vítima, ela usa como manipulação a culpa. Então, assim, ela faz de um jeito que o salvador sente muita culpa se ela não fizer o que, se ele não cuidar dela, se ele não atender ela, se ele não fazer o que ela precisa, ele fica com muita culpa. Ele acha que a tragédia que vai acontecer por causa dos erros da vítima são culpa dele. Então, ou ela faz de coitadinha, eu não consigo resolver, faz pra mim, ou ela é ardilosa, ela dá birra, ela faz chantagem. E aí ele acaba cedendo para aquilo que ela quer. Então aqui, o salvador, ele manipula pelo controle. Vai fazer do jeito que eu quero. E a vítima, ela manipula pela fraqueza, pela incapacidade, pela dificuldade de resolver problemas. Ela é uma pessoa que talvez, durante a sua infância, ela foi polida de pensar. Quando ela ia fazer escolhas, quando ela ia desenvolver um pensamento, um raciocínio, os pais falavam, não, você não dá conta de nada, não. Você não sabe fazer nada, não. Pode deixar que eu faço para você. Uhum. Sempre teve alguém para tampar o buraco dela. Então ela ela passa a acreditar que ela não é capaz. Sim. Aquilo vira uma verdade. Não, mas eu não vou saber, não, eu não consigo, eu já tentei, para mim não dá certo. E quando ela vai fazer, ela entra em confusão. Ela entra em confusão, ela não consegue elaborar um raciocínio, e aí ela acaba desistindo. Essa confusão é real, não é um fingimento, acontece mesmo. Sim. Né? A gente chama na terapia de não pense. E aí a gente vai trabalhando esse não pense para que a pessoa consiga e vá aprendendo a estruturar pensamentos e a acreditar na capacidade dela de resolver problemas. Né, Paty? É um processo de saída do papel. E é um lugar, assim, terapeuticamente falando, a gente fala até confortável, né, Vir? Porque a pessoa, ela acaba sendo servida. Dependendo da situação, ela acaba sendo servida. As pessoas, a manipulação acontece de uma forma tão eficaz que as pessoas fazem as coisas por ela. Isso. Porque as pessoas também acreditam que ela não é capaz. Isso. E aí ela recebe carícias de tadinha, ela não consegue, eu vou fazer por ela. Ou ela recebe carícias de, ai, menino, que pamonha, não consegue resolver nada, pode deixar que eu faço para você. Então, tanto a dó quanto a agressão alisam a patologia dela e mantém ela no papel de vítima. Né? Aí vem... Amiga, dá uma olhada nos seus comentários, porque eu tô ao vivo aqui pelo meu. Porque quando eu entro com você compartilhando a tela, as pessoas que me seguem conseguem ver. Mas aí a sua tela é você que vê se tem algum comentário. Se alguém tiver alguma pergunta, ou para mim ou para Virgínia, vocês podem deixar os comentários. Eu acho que é mesmo, porque o que você falou é o que está escrito aqui. A Thay falou, suas lindas, a Aline também comentou, a Júlia, muito bom esse papo. Eu acho que é o mesmo que está aparecendo. Tá, beleza. É porque eu fiquei na dúvida, eu falei, parece que só as pessoas que me seguem estão entrando aqui. Não, coincidência. É porque são os mesmos, amiga. Tem o mesmo núcleo. Ai, amiga. E aí, então, vamos pro perseguidor. O perseguidor, a manipulação dele é o medo. Porque as pessoas têm medo da reação dele, ou porque as pessoas temem a crítica dele, elas fazem o que ele quer. Então, cedem. Né? E aí ele controla, então, através do medo. E o que ele pede das pessoas? Agressão. Porque ele geralmente é agressivo, é rígido, critica, põe defeito. Então, o outro geralmente entra no bate-boca com ele, entra na mesma onda, no mesmo nível de agressão que ele.
Ele convida as pessoas ao agredirem. Então, todos têm uma tática de manipulação e todos estão buscando, de alguma forma, serem acariciados. Mas nenhuma dessas formas é adulta, é madura, satisfaz as necessidades da criança dessas pessoas. Nenhuma dessas táticas acolhe a dor, nenhuma dessas táticas resolve o conflito. Na verdade, elas mantêm as pessoas rodando no triângulo. Então, aqui, o triângulo, ele vai se movimentando. E aí as pessoas vão trocando de papéis. Olha, a canetinha não está funcionando mais. As pessoas vão trocando de papéis e caminhando pelo conflito. Então, eu posso entrar numa situação como salvadora e sair dela como vítima. Né? Eu entro, que nem eu falei anteriormente. Tem uma pessoa que está precisando de mim dentro da família, uma pessoa que sempre causa conflitos, um adicto, um alcoólico, uma pessoa que vive dando problema, que sempre traz um problema da família, é imatura para resolver as questões familiares e traz os problemas da família dela, dos filhos, do casamento, tudo para dentro de casa, da casa dos pais, por exemplo. E aí vai ter uma pessoa que vai ser aquela que vai tentar resolver e acalmar todo mundo. Essa pessoa, que é a salvadora, vai ser a que menos vai ser ouvida. Ninguém sabe o que ela precisa, porque todo mundo acha que ela consegue resolver a vida dela sozinha. Aí, depois que ela entra como salvadora, ela vai depois sair se sentindo péssima no final. Ela vai sair como vítima, porque ninguém nunca perguntou se ela estava bem ou o que ela queria. Ninguém nunca olhou para a dor dela, ninguém nunca ofereceu ajuda para nada. Então, ela entra como salvadora e sai como vítima. E a pessoa... Pegando um exemplo simples, vamos pegar um simples só para as pessoas entenderem esse rodar. Então, vamos pensar uma mãe que abriu mão da sua carreira, abriu mão de, às vezes, de uma formação e abriu mão para cuidar do marido e dos filhos. E aí ela fala, não, a vida inteira eu fiz pelos meus filhos. Olha só. Olha aqui, ó, eu não fiz minha faculdade, eu não cuidei das coisas que eram importantes para mim para ficar nesse lugar. Aí chega um filho com um problema para essa mãe resolver. Eu estou pensando numa dinâmica com a família, com 2, 3 filhos. E aí essa mãe chega para o marido e fala, olha, a gente precisa resolver, porque esse filho, ele está com problema. Ela quer resolver pelo filho, seja qual for o problema, seja na escola, seja... com drogas, seja com algo, se ele tá brigando com a namorada, se ele, enfim, não importa qual é o problema. E aí o pai às vezes fala assim, não, deixa esse menino, ele tem que se virar sozinho, não pode ficar adulando não. Na mesma cena, ela já pode brigar com esse marido. Você não faz nada pelos nossos filhos, isso aqui tudo tem que ser eu. Para esse marido, nesse momento, ela é a perseguidora. Isso. Certo? Ele é o mal que não quer ajudar o filho. Se ela for conversar com uma amiga e contar dessa situação, ela pode falar o que você tinha falado. Ninguém naquela casa me entende. Se não for para eu fazer, ninguém faz. Não é isso, Vir? Isso. Então, isso num circuito menor ou num circuito maior, a gente roda nesses papéis. E cada vez que a gente roda, a gente tem os reforços para continuar daquele jeito. E a gente ganha. Nós temos os ganhos secundários de ficar nesses papéis de vítima, salvador e algoz. Que são as carícias, né? Que no caso da vítima é a incapacidade de pensar e de resolver problemas, de tomar decisões, de fazer escolhas e aí precisar ficar dependendo de alguém para isso. No caso do salvador é uma pessoa que tem muita dificuldade de sentir, ela não sente, ela pensa demais e aí o que ela recebe é a lástima, né? E também um certo poder camuflado por ter o controle de todos da família, achar que tem, porque na verdade não tem controle de ninguém. Não tem controle nenhum, porque controle não existe. Isso. E o perseguidor também ganha um certo poder, porque as pessoas o temem, porque as pessoas não enfrentam muito ele. Então, aí, olha só. Também ganha. Oi, Maria Júlia. Olha a Melissa com a pergunta mais importante. Tá, entendi. Isso. Como sair do triângulo e não ficar andando de uma ponta para outra? Isso é libertador. A Virgínia vai explicar e depois eu vou falar da minha percepção. Isso. Como que a gente sai, Melissa?
desenvolvendo uma postura adulta. Porque quando eu estou no salvador ou no perseguidor, eu estou agindo na rigidez. A gente fala na análise transacional que a gente está no estado de ego pai. A gente está na rigidez ou a gente está na superproteção, certo? Quando a gente está na criança, a gente está na vítima. Quando a gente está na vítima, a gente está na criança. Então, nenhuma dessas situações tem informação, de fato, recursos para que eu consiga tomar decisões maduras e assumir a responsabilidade pela minha própria vida. Então, o triângulo mantém o que a gente falou na live anterior, que é a dependência emocional. Para que eu saia do triângulo, eu preciso começar a assumir responsabilidade pela minha vida, desistir de salvar os outros, desistir de tomar conta da dor e dos problemas dos outros, começar a assumir as minhas responsabilidades, e para isso eu preciso ir buscando recursos, eu preciso ir buscando apoio, eu preciso ir encontrando pessoas que que estão nessa mesma onda de pensar de uma forma diferente, porque o circuito que essas pessoas que estão dentro do triângulo vivem é um círculo de amizades, de relações que a mantém naquele papel e que reforçam os comportamentos de controle, de manipulação, né, de vitimização. Então, ela precisa buscar outros meios, outras pessoas, informações, para que ela consiga resolver as coisas de uma forma diferente. O mais importante também é que olhar para as carícias que essas pessoas precisam. Um salvador, por exemplo, precisa ser reconhecido por quem ele é e não pelo que ele faz. Né? Teve um caso, por exemplo, de uma pessoa que no consultório que essa semana falou assim para mim: Virgínia, mas a pessoa, a fulana, ela, se eu não der um problema para ela resolver, parece que ela fica frustrada. Quando a gente senta para conversar, se eu não conto um problema, parece que ela acha que eu não estou confiando nela. Ela tem necessidade de ter um problema para ela resolver. E aí eu falei para ela: talvez em algum momento você possa olhar para ela e falar para ela: fulana, eu gosto de ficar com você só por ficar com você. Eu gosto de estar na sua presença por você. Isso também é intimidade. Rir junto também é intimidade. Compartilhar alegria também é intimidade. Não preciso estar te contando um problema. Você não precisa resolver nada para mim. Sendo como você é, para mim é suficiente. Uhum. Essa é uma carícia do Salvador, por exemplo, que desbanca, que desarma ele. Uhum. Né? Uma carícia para a vítima é um reforço de que ela é capaz, de que ela pode resolver sozinha. É a pessoa parar de resolver as coisas para ela e deixá-la resolver. Virgínia, mas não vai resolver do meu jeito. Deixa ela resolver do jeito dela. Não vai ficar como você quer. E você precisa aceitar que não vai ficar como você quer. Vai cuidar da sua vida, vai cuidar das suas coisas. Larga de ser chata, né, Virgínia? Larga de ser chata. Às vezes acontece isso muito com quem tem filhos, né, Paty? A Paty tem filhos, pode falar melhor do que eu. A mulher vem para terapia e reclama que o marido não faz nada. Mas quando o marido vai e faz, ela reclama do que ele fez. Ela acha que tudo que ele fez está errado. Já passei por isso. Não é, Paty? Sim. Então, ela vai tomando o controle das coisas e o marido vai ficando cada vez mais fora. E ela vai reclamando cada vez mais dele. Ela está dentro do triângulo. Salvando cada vez mais situações, desqualificando a capacidade do outro de resolver, ficando cansada no final do dia. Né? Isso. Eu fiquei pensando, Vir, uma vez eu conversando com a minha tia, dica prática para sair de jogo, quando se toma consciência e vê o jogo acontecendo no agora, que você já sabe onde vai parar, porque o jogo é previsível e dar uma resposta completamente inesperada. Maravilhosa! Quem foi sua supervisora? Foi eu! Potência! Então, olha só, que era o que eu ia falar. Uma vez conversando com a minha tia, ela disse assim, ó, basta um sair dessa dinâmica. Isso. Basta um parar com aquilo, que é o que a Tayane explicou com palavras tão bonitas. Gostei do jeito que você colocou, Thay. Basta um. Então, por exemplo, vou falar de novo de mim, eu posso falar de mim. Então, com essa história de marido e filhos, antes eu não deixava, eu não queria que meu marido me ajudasse, porque, coitado, né? Ele tem que trabalhar no outro dia, ele vai ficar cansado, né? Então, não posso ficar pedindo para ele me ajudar. No começo era assim.
Aí depois eu comecei a reclamar. Nossa, mas não me ajuda, não percebe, não é possível. Aí eu saí desse lugar e eu comecei a pedir, que é uma coisa que nós mulheres precisamos exercitar. A gente precisa pedir aquilo que a gente precisa, mas a gente precisa ser específica. Homem não entende generalizado. Você podia olhar ao seu redor e me ajudar. Não. Sabe aquela louça lá na pia? Você lava a louça? Aqui em casa eu falo muito assim. Aqui é um sistema de cooperação, eu não moro aqui sozinha. E no final, todo mundo se sente mal, então está acontecendo um triângulo dramático. Tá? E se está acontecendo um triângulo dramático, como sair dele? Qual é o seu papel preferido e você sai do seu. Quando você sai do seu, você para de dar isca para o dos outros. Você para de convidar os outros para dependência. E aí, coisas podem acontecer que estão totalmente fora do seu controle. E aí você precisa ter apoio de amigos, talvez de profissionais, para te ajudar a sustentar um novo lugar. Né? Porque não é numa questão de mágica, não é confortável, não é simples e não é fácil, mas possível. Sim. Né, Paty? Uma coisa Lu, que eu quero... saudade de você, saudade. Tenho visto você aí nessa Itália maravilhosa. Estou aqui à disposição. Amo você, amo a sua família. Assim, vamos pensar que lá atrás aconteceu um trauma. Aconteceu... E o que é trauma, Virgínia? Precisa ser uma coisa muito grave? Não. Não precisa ser uma coisa muito grave. É uma coisa que lesa seus limites, sua capacidade de... Certo? E aí, vamos supor que lá atrás, vamos pensar numa situação de abuso. Aconteceu um abuso. Quando acontece esse abuso, o abusador é o perseguidor. A criança é a vítima. E aí ela fica esperando que alguém a salve. Alguém descubra o que está acontecendo, certo? Geralmente isso não acontece. Geralmente essa pessoa não consegue pedir ajuda, ela cede às manipulações e o abuso se instala. Lá na frente, na vida, talvez essa pessoa pode se perceber tendo relações abusivas do mesmo modo, onde ela continua no papel de vítima, onde ela busca perdoadores. Então, por exemplo, talvez eu sou uma vítima e estou numa relação com um parceiro que de fato abusa emocional ou sexualmente de mim. Mas às vezes eu estou numa relação com um parceiro que não é um abusador, mas eu fico incitando ele, vigiando ele, causando problemas, achando o tempo inteiro que ele está me traindo, porque eu vejo nele um perseguidor. E projeta, quando eu faço né, isso, eu projeto nele aquele perseguidor lá de trás que eu não consegui vencer. Então eu fico projetando o que está mal resolvido nas minhas relações e muitas vezes no meu parceiro atual. E às vezes, quando eu faço isso com ele, existe uma vingança velada, um prazerzinho de vingar dos homens. E aí, o perseguidor, no final das contas, ele não faz o que eu quero, ele não me atende nas minhas necessidades, eu continuo desconfiando dele e me sinto vítima. É um exemplo. Então, situações que aconteceram lá atrás e que não foram resolvidas, na vida no momento atual, talvez as mudaram, mas o conflito permanece em mim e eu continuo convidando os outros para me agredirem. Claro que quando criança eu não convidei ninguém, eu fui agredida de fato, certo? Mas como adulta, talvez eu esteja fazendo jogos para que as relações me confirmem, inconscientes, me confirmem de que eu fui abandonada, de que ninguém me protege, de que eu estou sozinha, de que eu vou continuar sendo agredida.
cada vez que acontece algo, Elisângela falou que papo saudável me faz muito bem ouvi-las, obrigada. A gente está fazendo live toda semana. A Lu, amo, você teve participação ativa no sucesso de nossa mudança, que coisa boa, fico feliz. Cada vez que acontece alguma coisa que reforça isso nela, é como se tivesse uma voz, né, Virgínia? Tá vendo? Olha só, isso acontece com você. Olha o que esse homem te fez. Né? Que é a nossa parte, que fica ali atenta, alerta, a nossa parte muitas vezes crítica, né, Virgínia? Isso. Reforçando essas crenças. Isso, são vozes dentro da cabeça. É supervisão online, né, Thay? É terapia de graça. Então, os traumas que aconteceram no passado, que não foram resolvidos, eles continuam, de alguma forma, acontecendo com outros personagens na vida atual. Por isso que eu preciso resolver as questões que estão mal resolvidas lá atrás. Abuso é um assunto muito sério, que eu já falei em outra live, que a gente vai ter uma live para falar disso, mas a gente está falando um pouquinho, né, Paty, para ir maturando esse assunto e para que aos pouquinhos as pessoas vão compreendendo o que acontece em relações abusivas. Eu quero chamar a atenção de que isso acontece com muita frequência. Abuso é o tema mais frequente. É muito frequente no consultório. Pessoas com 60 anos vêm procurar a gente contando um abuso que sofreu na infância e que nunca contou para ninguém. Então, é muito importante contar para alguém da sua confiança, em qualquer idade, em qualquer época da sua vida. Isso precisa ser revelado. E cuidado, com muita atenção e com muito carinho. Aquela criança que não foi ouvida, que não foi protegida, precisa ser protegida agora e ela está dentro de você. Ou ela está dentro de você, às vezes, escondida, camuflada, com uma mordaça na boca, como eu conto na historinha da Amanda, com um plástico no coração, impedida de sentir, impedida de falar, impedida de confiar. E a gente precisa dar voz a ela, a gente precisa olhar para ela e começar a acolher essa criança. Esse acolhimento a gente fala em todas as lives, em todas as terapias, em todas as abordagens, porque começa por ali. Começa pelo acolhimento dessa criança, começa com você olhando para a sua dor e assumindo a responsabilidade pela sua própria vida. Quem está dentro do triângulo dramático não assume responsabilidade pela própria vida, assume responsabilidade pela vida do outro. Pela vida do outro. Porque acha que se resolver a vida do outro, fica bem. Sim. E não fica nunca, porque nunca é suficiente. Só uma pessoa, só a própria pessoa pode satisfazer o próprio buraco. A bateria de um salvador é sempre descarregada. Se ele não cuidar só ele sabe o tamanho do próprio buraco, só ele sabe o tamanho da própria dor. Um carinho que alguém dá é só uma carguinha que às vezes some no meio daquele buraco. Né, Paty? Talvez uma boa sugestão, enquanto você está falando, eu fico pensando, né? Quem está nos acompanhando agora, experimenta chegar no espelho e dizer para você mesmo assim, ó, vou chegar bem pertinho para vocês verem como isso é bom. Então, você olha no espelho, olha para você e diz assim, você é valorosa ou você é valoroso. Você é importante na vida e importante para mim. Eu vou cuidar melhor de você. Experimentem. Façam isso todos os dias. Isso gera um efeito. Existem hoje pesquisas que falam que não é só o pensamento que gera um sentimento, que gera uma ação. Hoje existem estudos que mostram que quando você muda o seu comportamento, então eu estou te dando uma sugestão de você colocar algo na sua rotina, agir. Isso é uma ação. Eu sou valorosa, eu sou importante na vida, eu sou importante para mim, eu vou cuidar melhor de mim. Eu gosto de falar você só por hoje. Eu gosto de falar você porque é como se eu estivesse falando para minha criança. Então, você muda um comportamento e se você faz disso um hábito, esse comportamento começa a gerar novos padrões de sentimentos e você começa a pensar coisas que antes você não pensava. Eu acho que isso é muito importante. Se vocês quiserem experimentar, acho que vale a pena. Principalmente porque lá atrás, quem veio de relacionamentos abusivos, o corpo se acomodou, se acostumou a ser agredido. Se acostumou a ser agredido para se sentir vivo. Então, eu preciso
fazer uma reprogramação celular, uma reprogramação da memória celular. Então, isso que a Paty está falando é muito importante, porque eu começo a reprogramar o meu cérebro, a reprogramar o meu corpo para funcionar diferente, né, Paty? Tanto olhar no espelho quanto às vezes pegar uma fotinha de quando você era criança e colocar num lugar visível todos os dias, isso pode ajudar. Porque essa reprogramação precisa acontecer desde lá de trás. Aí eu costumo sugerir essa foto, eu costumo sugerir para a pessoa colocar ou na gaveta de calcinha ou na gaveta de cueca, porque uma vez por dia você vai abrir. Porque a gente faz boicotes. Aí eu peguei a minha foto, deixei minha foto aqui, ó. Aí eu ponho um livro em cima, aí alguém vem limpa, guarda em outro lugar. Ou então você prega na porta do guarda-roupa, a live fica disponível 24 horas, Cida, no Instagram da Virgínia. E nós a vamos gente vai no tentar YouTube também. salvar, né? Tem, a hora que você fechar aí, Vir, você clica lá em cima no salvar e compartilhar. Então, quando você prega lá na porta do guarda-roupa ou coloca lá na sua gaveta, você se compromete uma vez por dia, você pega aquela foto, aí você pega e olha para a foto. Eu vou cuidar melhor de você. Você é valorosa, você é importante na vida e importante para mim. Daqui a pouco ela começa a acreditar. A sua criança começa a acreditar e ela começa a te fazer pequenos pedidos. Criança é simples, né? A criança às vezes vai pedir para você comer uma coisa que tem muito tempo que você não gosta. Você vai lembrar de, às vezes, algum amigo, alguma pessoa que foi importante e faz uma ligação para essa pessoa. Ou então, assim, você percebe que está cansada e aí você se permite dormir mais cedo, porque a criança está ali puxando a barra da sua saia, né? Te puxando ali pela camiseta. Vamos, eu quero dormir, quero descansar. Até que chega num ponto que se você está diante de uma situação que geralmente você calaria, ou que você engoliria um sapo, ou que você, não, deixa eu passar porque eu não quero criar um conflito, você se posiciona, você protege a criança, né? Então, às vezes aquelas brincadeirinhas, você entendeu, né? Não entendi. O que você quer dizer com isso? Então, você começa a se posicionar na vida de forma mais segura, porque você tá cheia de energia de você mesma. Eu acho que isso é muito bonito. Sim. Eu queria salientar que isso que não é, a gente não está falando só para mulheres, que isso é muito comum com os homens. Homens que acham, que vêm de uma cultura onde eles acham que eles têm que assumir tudo na família, que tudo depende só deles, que eles têm que controlar tudo, né? Homens que são centralizadores demais no trabalho, que eles não podem descansar porque eles têm a sensação de que ninguém no trabalho vai conseguir fazer um serviço bem feito sem o olhar dele. E aí eles são salvadores ou são perseguidores. Homens que às vezes vieram de um contexto familiar com uma pessoa da família que dava muito trabalho, vamos supor, um homem que tinha um pai que vivia ausente ou um pai que tinha sérios problemas de saúde ou que era alcoólico, ele pode tender depois a se relacionar com pessoas que ele acha que ele tem que estar sempre acudindo, né? Então, às vezes vai se relacionar com pessoas que são compulsivas de alguma forma, que gastam tudo que ele se ele prover a família, por exemplo, ele pode ter uma esposa que vai gastar esse dinheiro e que nunca vai conseguir manter a vida financeira da família equilibrada, porque ele tem que ficar acudindo essa esposa ou acudindo um dos filhos, que fica causando situações em que ele sente que ele não pode sair daquele papel de estar sempre salvando todo mundo, de acudindo todo mundo. Então, isso é muito comum também na vida dos homens e na vida das mulheres. A personagem chama Amanda, mas tem outros personagens que a gente está criando em outras historinhas que também são homens e que também vivem esse tipo de situação, que tem que assumir responsabilidades que não são dele e que ele trata como se fossem, né, Paty? A Virgínia está falando da história da Amanda. Para quem chegou agora, para quem está nos acompanhando recentemente,
Nós temos um site, institutoemfamilia.com.br, e lá nós temos o e-book Como Dizer Não e Ficar Bem com Isso. Então, você baixa esse e-book e lê a história da Amanda. Se você é um homem, troca o nome da Amanda pelo seu próprio nome. E lê o livro, Isso. tirando o nome da Amanda, colocando o seu nome. Eu sugeri isso para alguns clientes. E, assim, a resposta... Muitos mandaram mensagem: Patrícia, eu sou essa criança. Isso aconteceu comigo. Às vezes, até as mesmas cenas a pessoa vivenciou. Então, baixa o e-book e nos acompanhem por aqui, pelo Instagram. Nós temos o Instituto em Família aqui no Instagram. A Virgínia sempre entra pelo dela, porque pelo número de seguidores que ela tem. Nós estamos agora nessa caminhada de vir para esse mundo digital. E temos a página no Facebook, Instituto em Família. É só curtir que vocês conseguem nos acompanhar. O site institutoemfamilia.com.br. Lá você baixa o e-book. O e-book, a capa dele está escrito Como Dizer Não e Ficar Bem com E Isso. ficar bem com isso. Lá dentro tá a historinha da Amanda e tem exercícios para vocês fazerem no final para identificar comportamentos de autoabandono. Façam os exercícios. Façam os exercícios. Isso é um modo de você olhar para dentro e identificar em que você se abandona. É isso, né, amiga? 1000 coisas para falar. 1000 coisas. Na semana que vem... A gente vai Semana parar que por vem aqui. a gente está juntas de novo. A gente vai parar, né, pelo tempo, senão daqui a pouco o Instagram mesmo corta o nosso vídeo. Isso. Mas essa live fica aí no Instagram da Virgínia, 24 horas. E nós vamos... Estamos aqui sem os assessores tecnológicos para poder nos auxiliar, mas nós vamos tentar colocar no YouTube, na página do Face. Isso. Muito obrigada. A Anaísa aí também falou com a gente, que foi uma estagiária maravilhosa. Né? A Júlia, várias pessoas aí entrando. A gente agradece muito. Obrigada, Melissa, que está sempre aqui com a gente também, né? E Obrigada, muito obrigada, gente. Vamos seguir aí para a gente viver melhor, tá? As lives acontecem às sextas ou sábados, de acordo com a nossa agenda, mas geralmente tem acontecido nas sextas-feiras, próximo desse horário do almoço, 11 horas ou meio-dia. E ficam salvas no Instagram 24 horas. E quando a gente está juntas, que a gente consegue fazer juntas, aí a gente já posta no Facebook simultâneo. A gente vai ver se vai sair, se vai dar certo do Facebook, né? E tem o YouTube. A gente fez um canal no YouTube, tá? Virgínia e Patrícia lá. Lá a gente colocou os vídeos das lives anteriores e nós vamos tentar agora colocar esse, que a gente está modernizando aos poucos. Isso. Um beijo a todos. Até Tchau, semana obrigada. que vem. Beijo, amiga. Com Deus. Beijo. Com Deus. Tchau. Beijo. Tchau.